Boa tarde, ouvintes, internautas, telespectadores da BCC Television, da Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e também da Rádio Universal de Santos em 810 kHz e também pela Rádio Trianon, a radiotrianon.com.br. Está começando agora o Radar Paulista. Discute seu programa aqui de debates, entrevistas, comentários, dicas, sugestões, enfim, programa de comunicação toda segunda-feira das 2 às 3 da tarde, onde você acompanha a gente sempre tentando aqui trazer, aprofundar os assuntos, né? Justamente o objetivo do programa, Radar Paulista, discutindo todas as questões. Lembrando que nós estamos também nas redes sociais, pelo facebook.com/Renato Haddad, estamos também no Instagram, Renato Albuquerque 1, tem também o twitter.com/Renato Haddad, e você participa pelo e-mail, tem o radarpaulista@gmail.com. Então participe de todas as formas possíveis. O que a gente quer é realmente você acompanhando, você, nosso telespectador, internauta e ouvinte aqui dentro do Radar Paulista Discute. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que tem a ver com todo mundo. Não é possível que você não tenha, ou alguém que você conheça não tenha, algum profissional que trabalha, amigo, familiar, enfim. Veja só, uma pesquisa revela que empresas consideram o estresse o maior fator de risco para o colaborador. É isso que eu acabei de falar, quer dizer, quem é que não sofre, quem é que não sofreu, quem é que não vai sofrer de estresse em algum momento. E a pergunta é, claro, como contornar este cenário? E para falar conosco sobre esse assunto está aqui o consultor e palestrante Eduardo Chiniachik, especialista no desenvolvimento de competências de liderança e preparação de equipes e mestre em neuropsicologia. Vai conversar conosco agora, então agradeço demais a presença do Eduardo e já deixo aqui o meu boa tarde para o Eduardo Chiniachik. Olá, Renato, tudo bem? Prazer estar aqui com você que está nos ouvindo agora, nos acompanhando. E principalmente para falar de uma temática que ela vai ser sempre atual. Isso é, sempre que a gente pensar em estresse, ela é alguma coisa que o ser humano vai conviver de hoje até o último dia da existência. E o estresse é uma coisa interessante, porque foi um termo emprestado da engenharia e que muitas vezes já por si só elucida. Isso é, se a gente pegar um material e colocar ele sob pressão, a gente vai ver que ele tem uma flexibilidade. Então, o que é o estresse? É a capacidade de suportar pressão. Então, quando a gente olha isso, né, a gente fala assim, bom, então, como que nós estamos sob pressão? E eu diria que a pressão maior que nós sofremos é a pressão que nós colocamos sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, a autocrítica, a autocobrança, aquela autoexigência, muitas vezes a forma desamorosa como nós lidamos com nós mesmos faz com que a pressão interna ela cresça e faça com que muito do nosso metabolismo, da nossa fisiologia, se altere. Então, é esse momento em que eu costumo dizer, é importante para quando a gente pensa em alta performance, que a gente pense primeiro, eu estou diminuindo a pressão dentro de mim para poder lidar com a pressão que está fora de mim, do meu contexto, das atividades, das tarefas cotidianas, ou eu estou aumentando a cobrança e a pressão dentro de mim e que faz com que eu não desenvolva, não tenha uma performance no mínimo. E aí que às vezes pode trazer esse problema, né? Agora, Eduardo, eu até aqui eu mencionei esse estudo, né, da consultoria Willis Tower Watson, que revelou, né, a preocupação justamente nessa questão do trabalho, né, Eduardo, que o estresse é o maior fator de risco relacionado à saúde dos colaboradores. Olha só, a consultoria, de acordo com esse estudo, menciona que foram entrevistadas 2.000 empresas, sendo 140 delas no Brasil. Por aqui, né, aqui no país, 62% dos representantes de empresas consideram o estresse o maior risco para a saúde desses colaboradores. No entanto, somente 1/4 dos funcionários recorre ao gestor para falar do problema. Porque você está falando, às vezes ele está ali intimidado, pressionado internamente e não quer falar, né? O que você recomenda para essas pessoas, Eduardo? Quer dizer, a pessoa está ali
pressionada, ela está vivendo essa pressão que você está falando e tal. Como é que ela sai desse problema? O estresse, o pai do estresse, que se chamava Hans Selye, ele dizia que tinha 3 fases. A primeira fase é a fase do alarme. Então, surgiu um conflito. Eu lidei com ele, ok, passei e foi embora. Surgiu um conflito. Eu não resolvi, eu não lidei com esse conflito. É como se um carrinho estivesse parando em cima de uma ponte e fazendo pressão sobre ela. É o que ele chamava de fase da resistência. E a terceira fase é quando eu não resolvi um conflito, e aí surge um segundo conflito e eu não resolvo. Então são 2 carrinhos, 3, 4, vai acumulando conflitos. É o momento em que a ponte começa a trincar. Então, quando a gente fala assim, na fase de alarme, dá uma taquicardia, eu fico meio agitado, lido com a situação e relaxo. Na segunda é aquela dorzinha de cabeça. Não sei se você já viu, Renato, que às vezes o pessoal fala assim, nossa, toda tarde me dá uma dor de cabeça. Sim. E normalmente a pessoa fala, não, é porque eu preciso tomar um café. Eu já ouvi muito isso. Se eu não tomo café, me dá dor de cabeça. Tem a ver com isso? Não tem a ver com isso, porque muitas vezes a cafeína, ela só vai aumentar ainda mais a agitação da pessoa. Então, nesse momento aí tem aquela pessoa que tem a dor de cabeça, termina o almoço e fala assim, nossa, não digeri. E aí aquela pessoa que já começa a sentir uma taquicardia, vai chegando na volta depois do almoço e fala assim, nossa, eu precisava ter dormido. E aí, então o estresse na fase da resistência a isso. A fase da exaustão, que é a terceira, é o momento em que essa dor de cabeça vai gerar um tumor, é aquela gastrite que vai gerar uma úlcera e depois vai perfurar. Então, quando a gente fala a fase da exaustão, é o momento em que a pessoa ela pode vir a desenvolver uma doença muito séria e a morte. Então, quando a gente fala assim, por que as empresas estão preocupadas? Porque, efetivamente, as pessoas vão adoecendo. E aí a gente fala assim, de uma forma leve, é que muitas vezes o conflito, os 2 conflitos maiores que nós temos na nossa vida é comunicação e inteligência emocional. Isso é, dificuldade de me relacionar, de me comunicar, de colocar os pingos nos i. E muitas vezes a gente vai ver que o que mais vai afetar o ser humano é a falta de autoestima, de saber se dar o devido valor e a falta de autoconfiança. Acreditar, confiar no seu talento e no seu brilho. E como dar esse pulo do gato aí para justamente conseguir tudo que você está falando? Por isso que aí eu digo assim, por mais que muitas vezes as pessoas falam, nós já desenvolvemos essa temática de inteligência emocional, já é ultrapassada, infelizmente a gente vai ver uma coisa que as pessoas falam, leem, mas inteligência emocional é simplesmente você trabalhando, desenvolvendo, e aí a gente vai ver o grau de coerência. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, a maioria da relação desse chefe com os seus colaboradores, muitas vezes é de uma distância e de uma frieza, e aí a gente fala assim, muitas vezes vai se desenvolvendo um hábito, um padrão de se conversar superficialmente sobre todas as temáticas, mas mais profundamente sobre o quê? Sobre a cobrança, a exigência, porque você não fez, porque você devia ter feito. E quando muitas vezes o mestre, o líder, o chefe, que ele é sábio, que ele desenvolve uma sabedoria na forma de lidar com os seus colaboradores, é aquele chefe, é aquele líder que faz perguntas ao invés de fazer afirmações. Tipo, o que é que você está precisando para desenvolver o seu trabalho agora? O que é que você está precisando para se sentir mais fortalecido, mais confiante? Então, muitas vezes, o que a pessoa estressada ela mais precisa é acolhimento. É que alguém deseje realmente ouvi-la e compreendê-la. Agora, Eduardo, nem sempre, né, as pessoas, é o que você está falando, né, quer dizer, um chefe que tem essa visão, que tenha essa questão da inteligência emocional, de observar, inclusive, a necessidade do outro, nem sempre é o que a pessoa encontra
no seu ambiente de trabalho? Quer dizer, quando ela encontra aquele chefe mais durão, aquele chefe de uma cobrança exacerbada, como que ela encontraria aí uma saída para não enfrentar, para não gerar esse estresse? Renato, eu diria assim, uma vertente seria desenvolver a sua competência. Primeiro, a competência pessoal, isso é, fortalecer o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. A segunda competência de fundamental importância para todos os profissionais é a competência social. Saber se comunicar, saber eliminar os subentendidos, os mal-entendidos, eu queria ter dito. E é esse momento que muitas vezes, quando um profissional ele tem domínio da comunicação, ele já vai eliminar grande parte dos seus problemas. Isso é, muitas vezes ele já vai saber se posicionar, dar limite, saber se colocar. Então, esse é o primeiro ponto. E muitas vezes eu digo assim, como que às vezes a pessoa fala, mas eu não sou de fazer terapia. Legal. Então vai fazer um boxe tailandês, um Muay Thai, um UFC. Aí o pessoal, mas isso é para homem. Eu falei, não, é para mulher. Porque muitas vezes começa a surgir um medo de confrontar, um medo de parar diante de alguém e confrontá-la. Então, quando a gente vai desenvolvendo isso de uma forma, através de uma atividade física, vai se desenvolvendo uma coisa que é enfrentar o seu medo de confrontar. Então, de uma forma lúdica, a pessoa ela vai ganhando confiança, ela vai se sentindo mais fortalecida, vai se sentindo mais valorizada com o passar do tempo e isso vai se transportando para situações profissionais, para situações afetivas. E tem hora que ela vai ter que realmente encarar situações no dia a dia, né? Senão se ela ficar simplesmente com essa pressão interna, vai acabar desenvolvendo até alguma doença, não é mesmo, Eduardo? Por isso que a gente vai ver uma coisa, principalmente para as mulheres. Há 50 anos atrás, uma das coisas mais raras era uma mulher morrer de infarto. Hoje a gente vai ver que uma mulher morre tanto quanto um homem ou mais. E aí a gente vai olhar e vai dizer assim, então o que mudou? É que em algum momento foi se colocando ainda mais pressão, muito mais cobrança e principalmente a mulher ela vai assumindo vários outros papéis do que aquele papel que era pré-estabelecido. Isso é, a mulher que cuidaria da casa, da família. Isso é, essa mulher ela continua. A mulher ela continua sendo a mulher que vai cuidar da casa, da família, vai ganhar dinheiro, vai assumir uma postura profissional. E aí essa pressão ela precisa saber administrar. Isso é, saber retirar essa pressão de dentro dela. E muitas vezes, Renato, uma das coisas que eu digo é desenvolver o hábito de substituir a autocrítica por autocompreensão. Ao invés de aumentar o meu diálogo interno, me ouvir mais, me perguntar mais. Ao invés de eu ficar esperando, tipo, o Renato não vai me perguntar o que eu estou precisando, eu me pergunto, o que eu estou precisando agora para me sentir mais confiante? O que eu estou precisando agora para me sentir mais forte? E assumir um compromisso de se dar o que precisa. Essa é uma das formas que vai diminuindo essa pressão dentro de si, para que ela possa criar cada vez mais uma forma de utilizar simplesmente a sua competência junto com a sua confiança, com a sua estima, para que ela possa lidar com as situações que estão ao redor dela. Entendi. No caso, há quem diga, né, Eduardo, que o estresse tenha um lado positivo, né, um lado que às vezes faz com que essa pressão faça com que a pessoa, às vezes, haja, resolva as situações que ela não consegue agir numa situação normal. Você concorda com essa situação? Você acha que é possível administrar essas situações, mesmo quando o estresse ultrapassa certos limites e faz com que a pessoa haja ali meio que compulsivamente? Existe. E até mesmo isso, cientificamente se fala que assim, nós temos o estresse positivo e o estresse negativo. Então, agora, para eu criar esse estresse positivo, eu preciso desenvolver as minhas competências. Eu preciso me sentir fortalecido, confiante, me sentindo valorizado. Por exemplo, se você pegar um Usain Bolt, né, você fala assim,
ele tem um estresse, isso é, ele começa a sentir ataque cardíaco, ele vai sentir que vai aumentando o nível de ansiedade, porém é como se ele estivesse criando uma explosão para que haja uma ação. Então é esse momento que a gente fala assim, no momento em que você se sente forte, preparado para que essa ação aconteça, esse estresse é positivo. O momento em que a gente está para viver aquele primeiro encontro, né, a gente sente que tem uma parte de nós que está ansioso para que isso aconteça. A Fernanda Montenegro, ela fala assim, olha, antes de que as cortinas se abrem, a minha sensação é que tem alguma coisa que está fervendo aqui dentro de mim. Vai explodir alguma coisa ali. Isso não é insegurança, não é medo de não estar à altura do desafio, Claro. mas é que tem alguma coisa que diz assim, oba, eu não vejo a hora de que aconteça. Né? Então, isso é o estresse positivo. Mas esse estresse positivo, ele precisa ser desenvolvido. A confiança, a autoestima, saber lidar com as pressões. Ok, mas o estresse negativo é exatamente quando a gente não está se sentindo preparado e a gente vai aumentando essa pressão interna. Por isso que um dos mecanismos surge um estímulo externo, vai pegar exatamente na parte da amígdala cerebral e aí vai fazer uma coisa que vai dar uma interpretação. Nesse momento, o meu cérebro interpreta esse estímulo e ele pode interpretar como, oba, vamos lá, temos um desafio e vão coisa nova aí aparecendo. E vão superá-la. Ou ameaça, perigo. A iminência de morte. A iminência de destruição. Então, aí é que está o grande X da questão. E aí é como o meu cérebro interpreta. Então, se eu o tempo todo eu tenho medo de confrontar, eu vou alimentando o meu medo, ao invés de ter domínio sobre o meu medo, cada vez mais os estímulos, por exemplo, até mesmo um estímulo de paquera, né? De repente eu olho para a pessoa e digo, nossa, essa é a pessoa da minha vida. Mas não chega mais nem aí começa fica ali um quilômetro de distância, aí o meu só cérebro, imaginando. O meu cérebro começa a interpretar, ixi, meu Deus do céu, pagação de mico à vista, né? Todo mundo vai olhar, vou ser rejeitado. Então, nesse momento, esse estresse faz com que eu tome uma postura de fuga. Então, por isso que muitas vezes o estresse negativo, ele faz uma coisa que o meu organismo, ele se prepara para produzir uma ação e eu simplesmente, eu elimino a possibilidade de que essa ação aconteça. Então, essa ação, ela vai se voltar contra mim. Então, aquilo que seria assim, ok, né? Então tem uma pontezinha, passou o carro, abaixou e seguiu, o que seria super normal, ok, né? Dá ansiedade, vai lá, inclusive age. Não ser bem atendido, vamos dizer, ali na paquera, na reivindicação, enfim, né? Isso é uma coisa natural, né? Extremamente natural, se nós lidássemos com isso de uma forma natural. Agora, o ponto de tudo isso é que muitas vezes a pessoa ela não se dá conta, ela não torna consciente uma coisa. O nosso destino, ele é feito sobre as nossas escolhas e não sobre as variáveis. Então, por exemplo, alguém me dá uma fechada no trânsito. 10% da minha vida são situações que eu não vou ter controle e não vou ter domínio. Simplesmente vai acontecer. Você não escolheu tomar uma fechada no trânsito. Isso. E não está no meu domínio. Não está no meu domínio se a pessoa está de bem ou de mal com a vida. Mas 90% da minha vida vai ser o quê? Como eu vou responder a essa situação, a essa variável que eu não tenho controle? Aí já está na tua mão essa resposta. Exato. Então, por que as pessoas, Eduardo, aproveitando esse gancho, normalmente o estresse traz um nível de irritabilidade? Essa é uma característica muito preponderante de pessoas que sofrem o estresse.
Acontece algo que, quando eu não estou lidando bem com as minhas emoções, a primeira coisa que eu vou fazer é confirmar que eu não vou receber. Então, isso é maluco porque, em algum momento, quando eu fico irritado, eu vou afastar quem eu mais precisaria para receber aquilo que eu preciso. Então, estou irritado, adoraria receber um abraço, sabe assim, um colo, um dengo, um cafuné. E aí eu chego em casa e vou fazer o quê? Vou brigar. Né? E aí eu vou ficar irritado, vou sair chutando a sombra e vou afastar quem mais poderia me dar aquilo que eu preciso. Então, aí eu venho e digo, ok, tá vendo, olha só, eu tenho que me virar sozinho. E aí vai aumentando ainda mais a pressão. Por isso que nesse momento seria de fundamental importância que a pessoa fosse muito honesta e verdadeira com aquilo que ela está sentindo. Só que a gente tem uma forma de aprender antes de. Isso é, antes do estresse. É que quando você diz honesta e verdadeira, será que a pessoa também ela conseguiu absorver essa carga de sentimento e conseguiu entender que ela está ali sofrendo uma pressão? Será que ela consegue ter essa consciência? É que antes da pessoa estar vivendo um conflito, ela não tem o hábito de pedir. Então, ela tá tudo bem, não estou precisando, ok, convivo bem. Só que no momento em que eu estou vivendo essa pressão, eu começo, a sensação é mais ou menos como se você estivesse dentro de uma onda que você está tomando um caldo, gira, bate cara na areia. Por isso que eu digo para você que às vezes essa consciência é difícil, até da pessoa tomar essa ideia, né, por causa dessa onda onde ela está ali envolvida, né? Exato. Por isso que tem uma coisa que eu costumo dizer que tem um momento que quando você está vivendo um conflito, um problema, todo conflito ele traz consigo a semente da solução. Então, quando você pergunta para uma pessoa, ok, você está vivendo um problema? Sim. Agora, o que você sente que precisa fazer? E aí você vai ver que tem uma vozinha lá dentro que diz, eu sei que eu preciso dizer não, eu sei que eu preciso dar um limite, eu sei que eu preciso falar o que eu não estou gostando, eu sei. Só que muitas vezes a gente vai ver que a pessoa ela tem duas possibilidades. A primeira, e muito estressante, ela vai resistir em fazer o que precisa ser feito. Ela vai resistir em dizer não, ela vai resistir em dar limite, ela vai resistir em se posicionar, em brilhar. E aí, como uma pessoa sabe que ela está resistindo? 3 sintomas. O primeiro sintoma, ela começa a sentir um sofrimento. O segundo sintoma, parece que ela começa a sentir uma dor existencial. E o terceiro sintoma é a sensação de que a vida começa a fugir do controle dela. As coisas começam a fugir do controle. Até porque ela não tomou as rédeas da Exato. Então, o que é que precisa ser feito? Um dos maiores efeitos desestressantes da vida. Faz o que precisa ser feito. Ao invés de ficar sofrendo em faço ou não faço, digo ou não digo, faz o que precisa ser feito. Então, com o passar do tempo, o que a gente chama de resiliência é uma capacidade de fazer o que precisa ser feito no menor espaço de tempo. Aquela história de que as pessoas, já que você está falando nisso, né, que às vezes a pessoa não gosta de falar, né, não gosta não, às vezes não, é uma coisa difícil mesmo, né, assim, não quer se expor, não quer enfrentar os seus monstros, né, vamos dizer assim. E aí tem um dito popular que assim, quando você se cala muito, você acaba até desenvolvendo um câncer porque você vai absorvendo uma série de situações porque você não se posiciona. Isso é uma coisa comprovada cientificamente? Você tem essa informação? Você acredita nisso? Eu acredito. Todo o nosso corpo, ele responde à forma como nós estamos vivendo. Então, existem pesquisas já de que todos nós temos marcadores somáticos.
como se fossem pequenas bombas relógios, que nós vamos armazenando e vamos trazendo. Isso é, trazendo um código dos nossos pais, da nossa família. Então, muitas vezes, quando o médico diz assim, você tem uma porcentagem X, Y, de que você venha a desenvolver esse câncer, em partes eles têm razão, mas em partes o que é isso? É que muitas vezes a gente vai ver uma coisa que é um estilo de vida faz com que a pessoa ela vá desenvolver um estilo de enfermar-se. Então, por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldades afetivas de interagir afetivamente, isso é, ela vai se fechar, ela vai ter uma dificuldade de pedir o que ela precisa, ela vai ter uma dificuldade de falar o que ela gosta, o que ela não gosta. Pessoas muito coléricas que ficam segurando a raiva, a tendência dessas pessoas é desenvolver um infarto. Isso é, doenças cardiocirculatórias, isso é, hipertensão. Então a gente vai olhando que um estilo de vida vai desenvolver um estilo de doença e de morte. Tem uma ligação ali com a... Então, por isso que quando a gente olha assim, hoje alguns pesquisadores dizem o câncer é como se você tivesse disparado um marcador somático que estava lá quietinho e aí de repente você desenvolve. Eu acompanhei um homem que nós estávamos fazendo toda uma pesquisa, então ele passou por um check-up e a saúde dele era perfeita. E aí morre, ele faz um acidente, morre a mulher e os 2 filhos. Quando eu encontro com esse homem, ele diz assim, eu estou me sentindo culpado de estar vivo. Eu não poderia, quem tinha que ter morrido era eu, e não os meus filhos e a minha esposa. 6 meses depois, ele morre com um câncer generalizado. Então, ele sai de uma saúde perfeita, se a gente imagina assim, o que é uma maçã apodrecendo tão rapidamente. Em 6 meses a gente pode desenvolver simplesmente uma coisa, um conflito existencial, uma culpa tão grande de estar vivo, de respirar, que vai desenvolvendo o quê? Não quero estar vivo. Sem dúvida. E realmente é um assunto também para a gente saber lidar com a emoção, como está dizendo Eduardo Chiniachik, que são aí dicas muito preciosas que você aqui, telespectador, ouvinte, internauta, está tendo a possibilidade de acompanhar hoje aqui no Radar Paulista Discute. A gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta. Não perca aí, porque tem muita coisa ainda para a gente falar aqui na segunda parte do Radar Paulista Discute. Já a gente volta aqui com o programa. A dica de hoje é sobre autoconhecimento. É importante investir em autoconhecimento, designar esforços para conhecer a si mesmo e suas emoções, para descobrir suas qualidades, descobrir suas capacidades, bem como os seus defeitos e pontos que podem ser melhorados para lhe tornar ainda mais competitivo. É ainda poder conhecer o mundo ao seu redor. Por isso é importante o feedback das outras pessoas, o retorno das outras pessoas sobre o seu comportamento, para que você possa comparar a imagem que você percebe sobre si mesmo e faça uma analogia sobre a imagem que os outros fazem sobre você. Assim você vai poder realizar todas essas coisas e as chances de ter sucesso na vida e também no aspecto profissional só tendem a aumentar. Saiba que o único responsável pelo sucesso na sua carreira é você. Então é importante que você conheça muito bem a si mesmo e trabalhe tudo aquilo que foi comentado sobre as outras pessoas.
Estamos de volta aqui com o Radar Paulista Discute. Esta segunda-feira estamos tratando aqui do tema do estresse, né? O estresse, esse vilão dos dias atuais, mas que a gente precisa saber lidar com esse tema. E nós estamos hoje aqui com o consultor e palestrante Eduardo Chiniachik. O Eduardo que tem vários livros que tratam aí de uma temática também muito bacana. Olha só, um deles é A Vida é um Milagre. Olha só que bacana, né? Aqui a capa do livro, que inclusive eu estou ganhando, agradeço demais aqui o Eduardo Chiniachik. E também, olha só que bonito, transforme seus sonhos em vida, construa o futuro que você merece. Né? Todo mundo merece ter realmente um excelente futuro, então estão aqui as dicas do Eduardo Chiniachik. Né, Eduardo? Fala um pouquinho do seu trabalho também, dessas publicações, você que faz também esse trabalho sistemático de divulgação do seu trabalho. A Vida é um Milagre, ele fala de uma trajetória de um executivo que por um momento ele sofre um revés e ele começa a questionar todas as suas crenças. E aí por um momento um livro, que é um livro de neurociência, cai na mão dele e ele começa a fazer uma série de questionamentos. Então, é fundamentado sobre a neurociência aplicada à transformação cotidiana na nossa vida. Transforme os seus sonhos em vida. É que muitas vezes as pessoas elas não se dão conta de que elas estão vivendo muito quase deu certo, quase eu fiz, quase eu viajei, quase. E muitas vezes a pessoa se esquece de que a vida é para ser um meio de vida e não um meio de morte. E muitas vezes as pessoas estão transformando o seu trabalho em um meio de morte, né? O seu relacionamento, a relação com os filhos. E ao invés de simplesmente fazer uma coisa que eu digo que assim, descomplica, faz o que precisa ser feito, mas principalmente jamais perca de a referência de para onde você quer levar a sua vida e o que você quer fazer com a sua vida. Então é esse momento em que muitas vezes as pessoas elas vão perdendo essa referência de qual é o meu projeto, qual é o meu projeto de vida. E não é difícil a pessoa perder essa referência, porque nós falávamos aqui agora há pouco nos bastidores aqui, né, Eduardo? O mundo de informação que nós temos, né, atualmente, e daí a importância inclusive dessas dicas, e é gostoso a gente ter o livro, né? Eu, pelo menos, eu adoro ter o livro na mão, né? Tem gente que hoje gosta de ler pela internet, e a gente respeita, é claro. O importante é ler de alguma forma, né? Mas eu gosto muito do livro mesmo, do papel. E aí, por que eu estou falando nisso? Porque teve um tempo atrás, alguns anos, em que realmente a gente só tinha o livro no papel, só tinha o jornal no papel, só tinha a revista no papel. E hoje é tudo também, nós temos o paralelo aí, né, até com uma voracidade muito maior de leitores na internet e tal. E a minha pergunta, Eduardo, justamente vai nesse sentido. Quer dizer, será que também essa profusão de informações que nós temos no meio digital, isso também não cria um certo desconforto, um certo estresse das pessoas quererem estar sempre sabendo o que está acontecendo, o celular, o laptop, é isso, é aquilo. Não, eu preciso saber, eu tenho o WhatsApp, tenho o Facebook, tenho o Instagram, quer dizer, virou uma loucura total? Esse é um dado de realidade que, assim, nós temos tantos estímulos, que muitas vezes a gente começa a ficar tão plugado, né, o que vem Instagram, o que tem a página, né, o blog, e às vezes a pergunta você tem dado tempo para você sentir você, tempo para você simplesmente, ao invés de ficar curtindo lá no Face, né, você tem se curtido? Porque muitas vezes a gente está fazendo tudo tão no automático que a gente começa a esquecer de uma coisinha. E eu? Às vezes a gente se exige tanta perfeição, mas muitas vezes a gente não para dar uma atenção, para estar presente no presente. Isso é, às vezes eu morei na Índia, então tinha essa filosofia da meditação, de estar, de parar, né, de orar. Mas por um momento era para que você pudesse voltar para você mesma,
não simplesmente a ideia do divino do fora, mas é de você retornar para dentro de você e ter essa conexão com o divino que está dentro de você. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, como você é uma pessoa grandiosa. Mas muitas vezes essa pessoa não tem nem ideia do que significa efetivamente isso, de se sentir grande dentro de si. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam achando que ter o carro do ano, um carro importado, a casa, é isso que vai fazer ela grandiosa. E muitas vezes a gente vai ver que uma pessoa, quando olha os seus filhos nos olhos, está ali presente, dá um abraço, fala para eles o quanto eles são especiais, ela está vivendo essa grandiosidade. O quando, assim, muitas vezes a gente fala profissionais inesquecíveis, fantásticos, são pessoas que estão presentes no presentes. Isso é, eles não estão simplesmente presos a uma ideia, a uma imagem de quem eu tenho que ser, mas é aquela coisa de que aquilo que ele é na vida, ele é profissionalmente. E eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas elas querem criar o personagem profissional, né? E é como se eles estivessem vivendo personagens. E acabam se esquecendo de quem são, né? E essa essência, né? de se fortalecer e de ser quem precisa ser. Mas a essência é uma essência grandiosa. Quem a pessoa é na essência. Por isso que muitas vezes faz uma imensa diferença quando eu não quero parecer quando eu não tenho que agir como. E aí, por um momento, eu costumo dizer assim, a coisa mais fantástica é quando você simplesmente aceita que você é um ser único, um ser inigualável e que exatamente por ser único você é tão especial. E quanto mais eu me permito acreditar e confiar que nesse ser único é o que vai ser o meu grande diferencial na vida, é o que vai fazer com que eu seja, na minha vida pessoal, afetiva, profissional, uma pessoa que aprende a ser diferenciada, agregar poder e valor àquilo que se é e àquilo que se faz. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, nossa, tem um profissional, nossa, esse profissional é incrível. Mas ele é incrível pelo quê? Porque ele é simplesmente quem ele é. Isso é. Não é só a questão da técnica, porque hoje em dia se valoriza muito, pelo que você está falando, é também o ser humano ali, com quem se relaciona, né? E aí é aquela coisa, né, de você sentir que a pessoa ela é vibrante, viva, intensa, porque ela é isso. Entendeu? Não é um Deixa eu te papel. perguntar, você falou que foi para a Índia, né? E aí tem todo esse trabalho espiritual. Você acredita que essas pessoas, né, que as pessoas de uma maneira geral, elas precisam ter uma religião, elas precisam se aprofundar de alguma maneira nessa, dentro de um mundo paralelo, de maneira espiritualizada, ou não necessariamente para encontrar esse eu interno que você falou aqui para nós? Muitas vezes, tem pessoas que falam assim, nossa, deve ser fantástico ir para a Índia. E eu costumo dizer assim, se todas as pessoas fossem, né, que vão para a Índia, que sonham em ir para a Índia, passassem um dia simplesmente olhando e dizendo gratidão, 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 aceitação, 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 ela começaria a experimentar uma coisa fantástica. Isso é, gratidão pelo quê? Por tudo que a vida já te ofereceu. Mesmo as coisas mais doídas, elas entraram na tua vida para te convidar a se tornar uma pessoa melhor, maior. Então, eu digo assim, muitas vezes a espiritualidade, ela precisa estar muito mais presente na nossa vida do que ela está hoje. Eu costumo dizer que eu tive uma experiência com um mestre sufi, que é de tradição muçulmana, e ele pegou a Bíblia e o Alcorão. E aí um dia ele lia o Alcorão e ele dizia assim, tem no Alcorão e tem na Bíblia. E aí ele pegava a Bíblia e falava assim, olha, tem na Bíblia e não tem no Alcorão. Tem no Alcorão e não tem na Bíblia.
E nós passamos uma semana ele fazendo recitações. Aí no final dessa semana ele falou assim, qual foi a lição? Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo aquilo que é convergente é a linguagem, é a palavra de Deus. Tudo aquilo que é divergente é a palavra do homem. Na vida, aprenda a seguir a palavra de Deus. Siga o caminho de Deus e perceba que nas divergências são as palavras do homem. Por isso que cabe a nós essa percepção de que em algum momento, né, é como se a gente estivesse dizendo essa é melhor do que essa, do que é melhor do que aquela, do que é melhor do que aquela. É que tem alguma coisa maior do que essa linguagem dos homens. Porque Deus, Ele não olha para nós e diz, você é melhor do que eu. Eu sou melhor do que você. Porque se nós somos únicos, nós não podemos ser nem melhores nem piores, porque simplesmente somos únicos, nem mais importante nem menos importante, mas parte de uma construção maior. Então, quanto mais a gente desenvolve a nossa espiritualidade, mais essa conexão com Deus, com o grandioso, com o divino, a gente vai perceber que parece que cotidianamente nós vamos operar os pequenos, grandes milagres que vão acontecer na vida. Você, por exemplo, voltando um pouquinho no tema do estresse, né? Que foi justamente o foco que nós iniciamos, mas o caminho, né, a entrevista, a nosso bate-papo aqui enveredou justamente por um até, né, um aperfeiçoamento humano, que isso com certeza vai colaborar aí para quem está acompanhando também, para lidar com esse estresse do dia a dia. Agora, uma pergunta que eu te faço, você que tem toda essa vivência, essa experiência na área da Shineshi, que dicas você deixaria, por exemplo, do ponto de vista, você disse, foi para a Índia e fez, vamos supor, esse exercício, entre aspas, né, com a Bíblia, com o Alcorão, quer dizer, você deixaria aqui algumas dicas para os nossos telespectadores ouvintes, que tipo de exercício as pessoas poderiam fazer, agora de forma bastante prática, para que elas conseguissem, inclusive, lidar com essas dificuldades no dia a dia, quer dizer, até encontrarem, eu sei que não é uma coisa fácil, né? A gente fala aqui de justamente se interiorizar, no sentido de encontrar o eu verdadeiro, como se fala, né? O eu profundo, lá espiritual. Que dicas você deixa aqui para os nossos telespectadores? Primeira, é que eu aprendi na Índia uma coisa que era assim, eu sou alma pura. Então, imagine que tem uma luz muito intensa e que nós temos o que o Gnani chamava de um arquivo, que é o ego. Então, são os personagens. E muitas vezes isso me chama para 10 milhões de coisas. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser isso. Né? Quando a gente estiver vivendo isso, a gente saber, esse é o meu arquivo 1. Esses são os personagens. Mas eu sou algo muito maior do que isso. Qual é a magia, né, dessa consciência? É que o estresse, ele tem uma coisa que é assim, dentro dessa dinâmica, ele vai produzir uma série de substâncias que vão fazer uma magia de energia. Eles vão até o músculo, retira energia, eles vão lá até os órgãos, então imagina, vai para o meu coração, para o meu fígado, para o meu estômago, e eles começam a retirar energia dos órgãos para levar para os músculos. Certo. Então, o que acontece? Eu tenho uma disposição, uma ação, e por isso que muitas vezes a pessoa, quando encosta a cabeça no travesseiro, ela tem uma sensação de como se o motor ainda tivesse ligado. E fica ali, fica não tremendo. consegue pegar no sono, e tem uma Isso. dificuldade. A insônia, né? Às vezes até uma doença. Então, tem pessoas que falam assim, eu preciso dormir. Aí ela dorme e acorda mais cansada do que ela foi dormir. Por quê? Porque essa energia, esse processo de desvitalização, ele precisa de um processo de revitalização. E o que é? Não é o sono. Muitas vezes, revitalizar é o que é? É rir,
é abraçar, é namorar, é tomar um banho de mar, é tomar um banho de rio, um banho de cachoeira, é dançar. Encontrar os amigos. É encontrar os amigos, sentar, contar história, né? Os palmeirenses agora, né? Pô, olha, estamos lá, né? Você é palmeirense? Não, eu sou corintiano, mas eu estou reverenciando a conquista porque foi bem bonita. Tá certo. Mas então, quando a gente olha isso, quer dizer, não é se apagar, não é ir dormir, não é ficar quieto, não é se isolar. É exatamente fazer o quê? Voltar a viver, fazer coisas divertidas, alegres, que façam com que eu me sinta vivo. Então, quando eu vejo uma pessoa estressada, eu falo assim, ok, tire os seus filhos, assim, e vai para a praia, toma um banho de mar, toma sol, sabe, joga bola, sabe assim, e aí volta. Mas você vai render muito mais depois de você ter feito isso. Assim, vai namorar com a sua esposa, vai ficar, sabe, sai para ir para o cinema, depois faz uma noite romântica, mas é isso que o estresse vai pedir. Então, fisiologicamente falando, essa é a primeira coisa. Entendi. Então, assim, fazer coisas que me deixem muito animado, estimulado, vivo. Tá. Agora, num segundo momento onde a pessoa alcança este nível mais amplo de espiritualidade. Eu costumo sempre dizer, todos os dias, antes, assim, você ainda está com os olhos fechados, respira fundo, várias vezes, amplo, profundo e suave, e escolha onde você vai colocar o foco nesse dia. Então, assim, eu acordo e digo, o meu dia vai ser um dia feliz. Isso não significa que você não vai encontrar um espírito de porco, um urubu de plantão, um seca-pimenta, mas significa que quando você encontrar alguém que está de mal com a vida, você sabe que o seu foco é voltar para casa feliz. A importância do foco, de ter foco naquilo que você vai fazer. Então, muitos sobreviventes dos campos de concentração nazistas, eles afirmavam que o que permitiu eles sobreviverem a tudo aquilo é que eles sabiam que aquilo não era a vida deles. Isso era só uma passagem e que eles iriam passar por isso. E essa é uma grande sabedoria. Ter presente essa frase, tudo na vida passa, isso também vai passar. Então é saber Até você exatamente... me lembrou do filme A Vida é Bela, né? Que justamente retrata o que você está dizendo, que é justamente um pai com um filho que acabam vivenciando a guerra como se fosse uma diversão infantil para o garoto, né? E acabam atravessando aqueles momentos. Claro que é uma fábula, mas é ali uma visão de mundo, né? E a coisa mais poética da Vida é Bela é que o tempo todo ele dizia para o filho que o grande prêmio seria o tanque de guerra que o filho ia ganhar. E aí quando a criança sai e um tanque de guerra resgata essa criança, ele vai assim, ouvinto, venci. Isso é. Verdade. Mas eu acho que esse é o sentido maior. Assim, para você que está nos acompanhando, a sua vida é maior do que um chefe, do que uma empresa, do que um trânsito, porque tem um propósito maior para isso. E muitas vezes a gente só vai se dar conta disso lá na frente, quando a gente já estiver bem velhinho e a gente olhar para trás e dizer assim, nossa, como tudo isso fez sentido. Parece que tudo que aconteceu me fez chegar exatamente onde eu estou. Agora, Eduardo, quem sofre mais com o estresse, é o homem ou a mulher? Porque você realmente falou, né, que hoje a mulher, inclusive, tem essa questão de hoje sofrer com o problema do coração, coisa que anos atrás não acontecia. Realmente, né, a gente acompanha aí, é uma novidade, entre aspas, vamos dizer assim, mulher hoje sofrer do coração. Isso significa que a mulher sofre mais ou não necessariamente? Ou o homem, pelo fato dele ser mais calado e tal, isso é um mal meio disfarçado? Eu diria que nós temos dois estilos. Muitas vezes a gente vai ver que há uma tendência do homem de criar um modelo de ansiedade. Isso é, porque se exige tanto
É como se ele tivesse que sempre estar pensando no futuro, sempre pensando no futuro. E muitas vezes esse modelo faz com que ele esteja o tempo todo sob pressão, sobre uma cobrança. E essa coisa, né, de se espera que o homem seja o provedor, que o homem é o que cuide. E muitas vezes hoje esse medo de que ele não consiga ser o provedor maior da sua família. O antigo super-homem, né, que acabou Exato. esse estigma do super-homem que... E aí a gente vai ver que essa pressão o tempo todo, então é como se o tempo todo a gente estivesse botando mais pressão sobre esse homem. A mulher ela tem um modelo mais depressivo no sentido de que parece que o tempo todo ela tem que ficar fazendo uma conta sobre o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu. Então a mulher ela tem que cuidar muito dos detalhes. Então muitas vezes ela vai ficar presa a detalhes de situações que passaram. Isso é, eu poderia ter feito, eu poderia ter feito, eu poderia ter feito, eu poderia ter feito. Isso é, porque é uma exigência sobre. Isso é, a mulher ela tem que ter um perfeccionismo sobre todos os detalhes. Então, é o detalhe da casa, é o detalhe de cuidar da menina que está trabalhando em casa, dos filhos da escola, da natação, do judô. Se algo não está saindo conforme deveria sair, ela entra em... Então, por isso que muitas vezes essa coisa de olhar para frente, mas ver se deixou alguma coisa por fazer. Então, muitas vezes, esse movimento, ela faz com que ela fique muito presa também a essa pressão e ao passado. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver que são sofrimentos distintos e diferentes. Então, em alguns momentos, a gente vai ver que isso assim, sem que a gente generalize, é uma tendência, mas quando a gente vai vendo que são sofrimentos distintos e diferentes, isso é, formas, porque a mulher, ela está sofrendo mais em função do quê? De acúmulo de funções. Isso é às vezes, é tragicômico, né? Quando você fala assim, a mulher, ela passa o dia aguentando um chefe, um monte de gente, pressão, cobrança, a empresa, e aí ela ainda tem que voltar e tá com a cara linda, né, da mulher ver da mãe que está atenta. Ela não sabe nem que papel que ela vai ocupar ali naquele momento. E aí a gente vai ver Eduardo, tantos papéis, né? Em que momento essas pessoas, né, as pessoas que vivem uma situação de estresse muito forte e tal, elas entendem que elas precisam de uma ajuda de um profissional, por exemplo, seja uma terapia, seja alguém que possa lhes ajudar efetivamente a passar por essa fase, às vezes, negativa, né, na vida? Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes, por essa tendência de autossuficiência, eu tenho que me virar sozinho, eu não posso ser fraco, eu tenho que ser forte, as pessoas elas vão se cobrando ter que sair dessa situação sozinha. E em alguns momentos vai acontecer uma coisa que é inevitável. O que acontece? Neurologicamente, a gente vai criando um circuito, um hábito, um padrão de respostas, isso é, eu vou fazendo e eu vou automatizando esse padrão de respostas. Então, sem que eu me dê conta, eu tô automatizando uma série de respostas de solidão, de me sentir abandonado, incompreendido. E aí, isso só vai acabar quando a pessoa ela estiver sendo medicada, porque nesse momento ela precisa de um medicamento que ajude ela a fazer uma transição. Então, isso é, agora a gente está falando de algo que é fisiológico. Já está numa etapa à frente. Já está numa etapa à frente. Tem um momento em que a gente diz assim, nossa, eu estou questionando tudo.
até mesmo aquilo que eu faço. Tipo assim, eu sempre amei fazer o que eu faço profissionalmente. E hoje eu digo assim, eu acho que eu não quero mais continuar fazendo. Esse é um indicador de que você está precisando de uma ajuda para transitar e retomar e resgatar a paixão por aquilo que você fazia. Porque um dos primeiros sintomas é a gente olhar para a nossa vida e dizer assim, não estou gostando de nada. Só que muitas vezes esse nada generalizante é uma das formas de nós não identificarmos onde é que está o real problema. Isso é, eu coloco tudo dentro do mesmo balaio e quero jogar o balaio fora, quando na verdade eu não identifiquei ou eu não quero identificar qual é o problema que eu preciso colocar em foco. Então é nesse momento que um processo terapêutico ajuda muito a gente a colocar em foco o que a gente realmente precisa. Você também atende, assim, você ajuda as pessoas? Você tem algum tipo de consultoria, assim, pessoal? Eu já não atendo mais. Hoje, porém, assim, eu tenho muitas pessoas com quem a gente trabalha e eu indico, e são pessoas fantásticas, que realmente são capazes de fazer todo esse acompanhamento. E a última fase é quando a gente está se sentindo assim, irritado, ok, vamos fazer coisas divertidas. Às vezes vai fazer um teatro, às vezes vai fazer uma arte marcial, vai fazer uma academia, vai fazer um passeio no parque, vai andar de bicicleta. Então, novamente, é aquelas atividades que fazem com que a gente se sinta vivo. Então, tem pessoas que falam assim, está tão estressado, ok, nossa, a minha vida mudou quando eu fui fazer aquele curso de dança de salão. Ótimo, legal. Né? Por quê? Porque o nosso corpo estava pedindo uma coisa, me revitaliza, coloca a vida aqui para dentro. Sem dúvida. E é isso mesmo. Muito bacana, adorei aqui a entrevista, tenho certeza que os nossos telespectadores, ouvintes internautas também gostaram demais, as dicas aqui do Eduardo Chiniachi, que tem os livros, como eu já mostrei agora há pouco, A Vida é um Milagre, Transforme Seus Sonhos em Vida, Construa o Futuro que Você Merece. E só pelas dicas aqui dos livros a gente já percebe que o trabalho muitas vezes, apesar do estresse do dia a dia, nós precisamos muitas vezes relembrar que a vida é um milagre, como disse aqui o Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, pela sua presença aqui. Prazer imenso, tudo de maravilhoso para você e para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Tá certo. E eu te aguardo aqui semana que vem novamente, né, trazendo também novas entrevistas, novos bate-papos, dicas, sugestões dentro do Radar Paulista Discute. Até lá!